Aqui para a gente fazer esse conceito de área entre curvas, a gente vai considerar uma região S entre duas curvas F e G, e a área que vai ser gerada entre essas duas curvas eu vou considerar que é uma área entre as retas verticais x igual a A aqui, por exemplo, e x igual a B, bem aqui, certo? Então a área da região S é essa que está destacada em azul aqui. Beleza. Se você quiser calcular essa área dessa região S, onde nessa região entre A e B, a função f de x está em cima da função g de x, você pode fazer o seguinte, então. Você pode subdividir essa região em subfaixas aqui, ó, de comprimento ΔX. Então, cada subfaixa dessa aqui tem comprimento ΔX. E em cada subfaixa dessa aqui, basicamente você vai designar, pessoal, um retângulo. E esse retângulo, cada um desses retângulos aí, observa que se você for fazer a altura de cada um desses retângulos, ele vai ser exatamente igual a quem? Ó? Se você fizesse o cálculo de f de x, vocês concordam que f de x é essa altura bem aqui, ó? Todo mundo entendendo aí? Se você pegar um x e asterisco arbitrário aqui, f de x e asterisco vai ser essa altura aqui, não é isso? Todo mundo entendendo aí? Se você for pegar essa g de x aqui que está destacada em azul, o g do x e asterisco, ó, perceba que ele vai dar aqui embaixo. Ó. Tá dando certo, pessoal, hein? Tá claro o que eu estou falando? Sinceramente, vou repetir, certo? A argumentação. Eu vou pegar aqui essa região S, subdividir essa região S em subfaixas. Cada subfaixa dessa tem comprimento ΔX. E aqui a gente está analisando só uma dessas subfaixas. Beleza aí? Todo mundo entendendo? Tá, uma subfaixa dessa aqui, tá claro que ela dá um retângulo, né? Eu estou só buscando calcular a altura desse retângulo, porque o que a gente vai fazer na prática, pessoal? A área entre essa região aqui, a gente vai aproximar como a área, a soma das áreas de cada um desses retângulos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente tem essa área para calcular aqui, ó. A gente subdividiu essa área em subfaixas, que vão dar retângulos. E a gente vai dizer que a área aproximada dessa região é a soma das áreas desses retângulos. Beleza? E a gente está analisando um retângulo somente aqui nessa figura. Tá certo, hein? Beleza. Então, se você pegar um x e asterisco arbitrário aqui, ó, eu quero que você observe que quando você faz o cálculo do f desse x e asterisco, ele dá exatamente essa altura aqui, ó, que é o que está destacado nessa figura. Essa altura que eu destaquei aí é o f do x e asterisco. Tudo certo? Beleza? Se você perceber, ainda para esse mesmo x e asterisco, a função g é essa função que passa aqui embaixo. Ó. Se você fizer o g desse x e asterisco, o g dá essa distância aqui, só que esse valor é negativo. Mas, enfim, a distância em módulo de g de x e asterisco é essa aqui. Ó. Tá compreensível, pessoal? Nota que, como eu comentei aqui, esse g de x e asterisco nessa figura está negativo. Então, essa distância aqui, que tem que ser positiva, ela é menos gi asterisco. Tá certo o que eu falei? Beleza, então se você for computar a altura desse retângulo inteiro, a altura do retângulo inteiro vai ser essa distância f do xi asterisco, somada com essa distância menos g do xi asterisco. Então, a altura do retângulo vai ser f do xi asterisco menos g de xi asterisco. Certo aí? Se você for calcular, então, a área desse retângulo, vai ser base vezes a altura. Todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Beleza? Então, tá. Nesse caso, a gente tem que a área desse retângulo xi asterisco bem aqui vai ser expressa como sendo a altura dele multiplicado pela base. Então, fica f do xi asterisco menos g do xi asterisco, que representa a altura dele, multiplicado pela base. Isso aí é a área desse retângulo para esse xi asterisco aqui em questão. Se você for fazendo, se você for tomando novos
valores para esse x aqui, você vai tendo novos retângulos, mas o cálculo da área desses novos retângulos ainda segue esse mesmo raciocínio. Vai ser a f menos a g aplicado no ponto vezes o ΔX. Todo mundo entendendo? Vai. Mas quando ele sai do quarto quadrante? Quando ele sai... Por exemplo, aqui, na prática, se eu for ser bem rigoroso, ó, aqui é o meu x. Esse A eu faço como sendo o meu x0. Aí eu tenho aqui um x1, x2 e sigo com esse raciocínio até um B que eu chamo de xn, por exemplo. Mas o B já está no primeiro quadrante, né? Não, mas de todo modo, entenda, se você for fazer esse mesmo raciocínio aqui, ó, vamos supor que esse último retângulo aqui, o limite direito dele é xn, o limite esquerdo dele vai ser um xn menos 1. Tudo certo aí? Então, de todo modo, o x que eu vou pegar aqui no meio desse xn menos 1 e xn, se eu for fazer a área desse retângulo bem aqui, desse último mesmo, vai ser ΔX, que é a base dele, e a altura dele vai ser essa altura aqui, que é f do x e asterisco, e essa altura dele aqui é g do x e asterisco, né? Tu concorda comigo que para esse retângulo, essa altura dele ainda é f do x e asterisco menos g do x e asterisco? Se tu for pegar essa altura aqui, que é essa distância, ó, essa distância aqui ainda é a subtração dessas duas. Então, mesmo assim, esse ainda segue a mesma regra. Qualquer um vai seguir essa mesma regra. Sempre a área do retângulo em questão vai ser a altura dele, que vai ser a f menos a g, vezes o ΔX. A única coisa que você faz é variar o teu x. Deu certo, pessoal, isso aí? Beleza? Então, olha, como é que a gente pode representar a área dessa região inteira? Olha, eu vou dizer que a área dessa região inteira é aproximadamente igual à soma das áreas de todos esses retângulos aqui, ó. Aí, por exemplo, se eu começar do meu x0 e for até o x índice n aí, eu vou considerar cada... Por exemplo, aqui no meio, ó, só para ficar claro de uma vez por todas, eu ia ter um xi menos 1 e um xi. Todo mundo entendendo? Aí lá pelo meio você vai ter xi menos 1 e o xi. Aí dentro desse intervalo, você escolhe o teu xi asterisco, por exemplo, no meio dele. Então, o teu i vai começar valendo 1, porque quando o meu i for 1, o xi menos 1 é 1 menos 1, que é 0. Então, eu vou estar no x0. E esse aqui vai ser o x1. Aí, quando o meu i passar a ser 2, eu vou estar no x1, x2. Quando o meu i passar a ser 3, aí eu vou estar no x3, x4 e assim por diante. Vocês estão entendendo, pessoal? Hein? Então, dentro de cada um dos subintervalos, eu vou pegar o cara do meio, por exemplo. Então, se eu fizer esse raciocínio, o meu i aqui eu vou colocá-lo para variar de 1 até n, por exemplo. E todo mundo entendendo, né? De fato, né? Se eu pegar o primeiro intervalo aqui, ó, se os intervalos são dessa forma, xi menos 1 e xi, quando o meu i for igual a 1, eu vou estar no x0, x1. Quando o meu i for igual a 2, aí eu vou estar no x1, x2 e por aí vai. Tá dando certo? Então, eu estou considerando o somatório do i variando do 1 até o n. Aqui eu vou fazer a altura do retângulo em questão, né, que é f do x e asterisco, menos g do x e asterisco, vezes o ΔX. Então, a área S aqui em questão é aproximadamente os somatórios das áreas desses retângulos. Não é igual, pessoal. À medida que você for tomando retângulos mais finos, a tua área vai ficando cada vez mais precisa. Vocês estão entendendo aí? Se você for tomando retângulos mais fininhos aqui, a tua área vai ficando mais precisa. Quanto mais curto, quanto menor for a espessura do teu ΔX, mais precisa é a tua área, porque você está pegando retângulos cada vez mais finos. Tá dando certo o que eu estou dizendo? Sinceramente, pessoal, vocês estão compreendendo o que eu estou falando?
Se eu for pegando ΔX cada vez mais finos, a minha precisão do cálculo da área S fica cada vez maior. Como é que fica uma igualdade? Então, olha, eu posso dizer que isso dá exatamente uma igualdade quando eu fizer o limite desse ΔX tendendo para zero. Se eu fizer o limite do ΔX tendendo para zero, então, enfim, o meu ΔX fica fino o suficiente para que a aproximação dê exatamente igual à área que você quer. Só que o limite do ΔX tendendo para zero, pessoal, em somas desse tipo, é a soma de rima que forma a integral, que você já viu aí no cálculo 1. Beleza? Só que lá no cálculo 1, a gente faz essa argumentação que eu estou repetindo aqui, só com uma função aqui em cima, ó, e um intervalo aqui de A até B. E você cria os teus retângulos aqui, ó, nas subdivisões desse intervalo, com o comprimento ΔX, e o ponto que você pega aqui já é o f da função. Então, nesse caso, você faria a área do retângulo como sendo f do x e asterisco vezes ΔX. Aí depois você faz o somatório disso e põe o limite quando ΔX tende para zero. Isso aí dá justamente a integral aí dessa função de a até b de f de x dx. Qual é a diferença dessa argumentação que a gente está fazendo agora? É que aqui embaixo você não está considerando o eixo x, você está considerando outra função. Beleza aí? Mas o argumento ainda é o mesmo. Ó. Nota que dá f de x menos o zero aqui. Ó. Aí f de x menos o zero é a própria f de x. Mas se você puser outra função que não seja o próprio eixo, aí vai dar a f menos a g que está aí embaixo. Se eu quisesse fazer, somar essa área de cima, né? Como você aprendeu no cálculo. Entendi. Depois somar com essa de baixo também. Dava a mesma coisa. Deixa eu fazer tua argumentação aí. Eu vou finalizar essa aqui e faço a tua argumentação. Aí a gente vai ver que dá exatamente a mesma coisa. Todo mundo entendendo, então, pessoal, que essa área aqui, ó, pode ser substituída. Esse limite desse somatório é o que a gente designa com essa notação de integral. Já que os meus limites de integração são a e b, a minha integral fica de a até b. E aqui fica f de x menos g de x. E o ΔX tendendo a zero, a gente denomina da diferencial dx aqui. E fica essa integral. Então, essa integral de f de x menos g de x dx dá a área em questão entre essas duas curvas. Todo mundo entendeu o que eu disse? Tá claro, galera, o que eu estou falando? De boa? Olha, deixa eu fazer a tua argumentação agora que você vai ver que dá a mesma coisa. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Eu vou pegar aqui essa figurinha limpa de novo. E pensar agora da seguinte maneira, olha. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Ver se vocês vão concordar aí comigo. Eu poderia pegar essa área que está aí. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Representar isso aqui. Só um instante. Vai dar certo. Olha, se eu fizesse o seguinte, ó, imagina que a gente fosse calcular, por exemplo, só essa área de cima. Essa função vermelhinha que está aqui em cima, pessoal, é a nossa f de x. Tranquilo aí? Beleza. Então, se eu fosse calcular só essa área de cima, eu teria que fazer algo mais ou menos desse tipo. Ó, vamos lá. Deixa eu ver se vai ficar bacana aqui, essa argumentação. Eu desconsideraria a g aqui de baixo, ó. E eu continuaria esse retângulo aqui, ó, e esse retângulo até aqui embaixo. E eles ficariam aqui completos, né? E eu estaria calculando a área aqui de A até B da minha f, do jeito que a gente aprendeu lá no cálculo 1. O que seria a área debaixo dessa curva f entre A e B? A área debaixo dessa curva f entre A e B, do modo como a gente já sabe, dá exatamente... Eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de área 1. Essa área 1 aí dá exatamente a integral de A até B de f de x dx. Todo mundo entendendo aí? Beleza. Aí, imagina que eu vou pegar
essa área dessa G que está aqui para baixo e eu vou de propósito espelhá-la para essa área que está aqui embaixo, ó, que seria a área da G, que eu tirei daqui, né? Eu vou pegar essa área que está aí, eu vou espelhar e vou colocar ela assim, ó, para cima. Todo mundo entendendo aí? Eu espelhei essa área do G para baixo e coloquei ela para cima. Se eu for fazer isso, pessoal, imagina que a minha G de X é essa. Todo mundo entendendo aí? Se eu for representar isso aqui, ó, de A até o B aqui em questão, vocês concordam comigo que a área dessa região de A até B vai ser a integral de A até B de G de X dx? Tá dando certo aí? Beleza? Só que na prática, essa área aqui em questão, ela não está na parte de cima, ela está na parte de baixo. Então, essa minha G é negativa. Vocês estão entendendo? Seria desse jeito se a G fosse positiva. Se ela for negativa, eu tenho que considerar um sinal de menos aqui, porque ela vai estar na parte de baixo. Tá dando certo, pessoal, o que eu estou falando aí? Aí, se você for pegar a área daquela região inteira, a área da região inteira, deixa eu pegar a figura de novo, que é essa aqui, ó. De todo jeito, a gente chega no mesmo lugar, sabe? Se eu for pegar a área da região inteira, vai ser a soma dessa área, A1, com a soma dessa área, por exemplo, A2. Então, se você for somar essas duas integrais, ó, vai dar a soma dessa integral aqui, de f de x dx, somada com a integral de A até B de menos g de x dx. Ora, mas a gente sabe que a soma das integrais é a integral da soma, né? Enfim, então, esse mais com esse menos aqui dá menos, e eu posso juntar isso na integral só, sem perda de generalidade. E basicamente dá a mesma coisa que a gente já tinha deduzido, certo? Enfim, isso aí dá área entre as duas curvas. Deu para entender, pessoal? A argumentação aí é a mesma. Aí eu utilizei mais ou menos isso aí. Eu acho que era isso, né, que eu estava comentando. Se eu considerasse a área de baixo, fizesse ela separada, né, e depois juntasse tudo numa integral só, daria o mesmo raciocínio. Então, todo mundo entendendo isso aí? Beleza, então, tá. Compreendida essa parte, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se a gente quiser, por exemplo, calcular aí a área entre y igual a e elevado a x e y igual a x. E ele quer que você faça aí, por exemplo, entre 0 e 1, certo? Então, enfim, galera, é só aplicar essa formulação que a gente acabou de ver, certo? Não tem tanta dificuldade assim. Se você for pegar aí essa área em questão, vai dar mais ou menos assim, ó. Nota que a tua função esp de x, quando o teu x é igual a 0, e elevado a 0 é 1. Ela começa aqui do 1, por exemplo, ó, e ela vai crescer exponencialmente aí, né? Enfim, ela é exponencial. E essa função aqui de baixo, y igual a x, é uma retinha que passa aqui pela origem, porque quando x é 0, y é 0, né? Vou fazer essa exponencial mais curvada, né? É uma retinha que passa aqui pela origem, quando x é 0, y é 0, e ele quer que você calcule a área entre essas curvas quando o teu x varia entre 0 e 1. Se você for fazer isso aí, pessoal, a área que ele quer que você calcule é essa área bem aqui, ó. Tranquilo aí? É essa área que a gente vai calcular entre essas duas curvas. Tá dando certo? Todo mundo entendendo? Beleza. Então, nesse caso aqui, observa que a tua área em questão, que ele está pedindo para você calcular, vai ser a integral de 0 até 1. Você põe a função que está em cima na frente. Então, você coloca o e elevado a x e você coloca a função que está embaixo depois.
e faz essa integral e pronto. Olha, se você porventura acertar a integral e der negativo, é porque você errou as curvas. A que você colocou antes, na prática, estava em cima. E você pensou que estava embaixo. Mas se você acertar a conta, é porque você só errou o posicionamento. Tranquilo aí? Se você determinar uma área, pessoal, e ela der negativa e você acertou o cálculo da integral, é porque você errou só o posicionamento das curvas. Tá dando certo o que eu estou falando aí? Beleza? Então tá. Fazendo isso aí, a gente vai ter a integral disso aí, pessoal, então sem tanta dificuldade, a integral de e elevado a x é ele mesmo. A integral de x ao quadrado é x, a integral de x, melhor dizendo, é x ao quadrado sobre 2. Isso aqui varia entre 0 e 1. Então, se você substituir por 1 aí, vai dar menos 1 meio, né? Isso aí, se você for fazer a conta, dá aproximadamente 1,218 aí unidades diárias, tá? Tranquilo até aí? Beleza? Sem problemas, né? Todo mundo entendendo? De boa? Tá. Se você... Oi. Ih, rapaz, é mesmo. Ainda tem... Eu coloquei o resultado correto, mas eu esqueci de colocar o 1. Tem um 1, né, aqui. O resultado é esse aí, mas de fato. O elevado a 0 é 1. Obrigado, viu? Não tem... Esse aqui 0, mas o elevado a 0 é 1. Perfeito. Mas o resultado é esse mesmo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo certo. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Nessa aqui é uma questão bem direta, assim, porque ele deu os limites de integração. Pode ser que você tenha que descobri-los, que é quando você tem duas curvas que se tocam em dois pontos. Aí você tem que descobrir onde é que elas se tocam, para descobrir quais são os limites de integração, para aí sim fazer... Isso, exatamente. Tem que igualar as duas leis de formação. Eu vou dar um exemplo disso aqui, ó. Ele pede para a gente determinar aqui entre y igual a x2 e y igual a 2x menos x ao quadrado. Vamos lá, olha. A gente tem que determinar, então, a área entre essas duas curvas aí, certo? Beleza. Observe o seguinte, pessoal. Essas duas curvas são duas parábolas, né? Então, dá pra gente ter uma noção aqui básica de como é que elas ficam plotadas. Essa função, por exemplo, y igual a x ao quadrado, ela é uma parábola que passa pela origem, né? Vou representar. Vou colocar isso aqui para ficar mais fácil de desenhar. Essa y igual a x ao quadrado, ela vai ser uma parábola que passa pela origem e tem concavidade para cima, né? Ela vai ser algo desse tipo. Tranquilo aí? Todo mundo entendendo? De boa, né? Montar essa parábola aí não tem tanta dificuldade assim. Já essa outra, ó, se você colocar, por exemplo, x em evidência aqui, você descobre que o y é igual a x que multiplica 2 menos x. Tudo certo aí? Então, isso aqui é uma parábola também, porque é uma polinomial de segundo grau. Ela tem concavidade para baixo, porque o termo que acompanha o x2 é negativo. Ou então, se você quiser, a derivada segunda dela é negativa, né? Tanto faz. Então, ela tem concavidade para baixo. E ela corta o eixo x, as raízes dela são 0 e 2, né? Tá dando para entender, pessoal, o que eu estou dizendo? As raízes delas são 0 e 2, porque quando o x é igual a 0, dá tudo 0 aqui, ó. E quando o x é igual a 2, também zera tudo. Então, eu sei que essa parábola aqui, ela corta o eixo x nos pontos 0 e 2. Vou botar o 2 mais ou menos aqui e o 1 aqui, ó. Ela corta o eixo x aqui e aqui. Todo mundo entendendo isso aí? Tá claro, galera? Para todo mundo, de boa mesmo. Se vocês tiverem dúvida, pode me parar, certo? Tudo bem, então. Então, como é que a gente pode representar essa parábola? Deixa eu colocar mais ou menos aqui. Ela vai ser algo desse tipo aqui, ó. Ela vai cortar aqui no 0 e no 2, né?
Vai ser mais ou menos algo assim, né? Peraí, eu vou apagar isso aqui, porque supostamente eu não sei dessa informação. Beleza aí? Tá compreensível, pessoal? Então, como é que eu fiz esse desenho aí? Ó? Eu fiz esse desenho simplesmente colocando essa parábola aqui para cortar entre o 0 e o 2, porque é tudo que eu sei até então. Eu sei que essa parábola ela tem concavidade para baixo, porque o termo que acompanha o x ao quadrado é negativo. E eu sei que as raízes dela são 0 e 2. Certo, né? E essa outra aqui, essa é muito direta, né? Mas, enfim, eu sei que ela corta o eixo x no 0, porque quando x é igual a 0, y é igual a 0, ela tem concavidade para cima, passa pela origem. Assim, não tem muito o que falar, não. O desenho seria esse. Todo mundo entende e consegue fazer isso aí, esse raciocínio de boa? Beleza? Tá. Então, continuando, ó, a gente fica com o seguinte. Vou trazer um pouquinho para cá. Ele pede para a gente calcular a área entre essas duas curvas, pessoal. Basicamente, a gente tem que fazer essa área aqui. Ó. Aí, o que a gente tem que fazer aí? A gente tem que descobrir os limites de integração. Um está muito claro aí que é o 0, né? Mas o outro também talvez você já saiba aí que é algum tal. Mas não sabendo, assim, e não sendo tão claro como está aí nessa figura, para você descobrir os pontos que serão os limites de integração da tua curva aí, da tua integral, basicamente você tem que fazer o cálculo e descobrir onde é que essas funções se tocam, ó, que é nesse ponto e nesse. Você tem que descobrir as coordenadas desses dois pontos. Todo mundo entendendo aí? Aí, para que você descubra as coordenadas desses dois pontos, você iguala as leis de formação das duas funções. Uma função é y igual a x ao quadrado, a outra função é y igual a 2x menos x2. Se você quer descobrir onde é que essas funções se tocam, você tem que igualar o x ao quadrado, que é a lei de formação de uma, com o 2x menos x2. Quando você fizer isso aí, você descobre os valores de x onde essas funções se tocam. Isso aí é análogo a quaisquer outras duas funções. Se você quer saber ponto de interseção entre duas funções, você iguala as duas leis de formação e descobre para quais valores isso aí acontece. Deu para entender, pessoal, isso aí? Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar isso aqui um pouquinho para baixo. A gente tem, então, por exemplo, que se eu passar esse x ao quadrado para lá, eu tenho que 2x ao quadrado tem que ser igual a x, né? Isso aqui é 2x. E eu posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui. Então, você vai ter x ao quadrado igual a x. É muito direto, né? Aí, poxa, dá para ver aí que basicamente vai ser 0 e 1, né? Esse contexto. Mas se você quiser ainda ser mais claro, você pode trazer esse x aqui para o membro esquerdo, por exemplo. Dá x ao quadrado menos x dando igual a 0. Aí você pode colocar esse x em evidência. Então, você tem que x vezes x menos 1 dá igual a 0. Então, você descobre que as duas raízes são 0 e 1. Beleza, pessoal? Você poderia ter feito Bhaskara também, enfim, dá para você pegar de várias maneiras esse resultado. Todo mundo entendendo o que eu estou falando? De boa? Tá. Então, eu sei que em x igual a 0 e x igual a 1, essas funções se encontram. Então, eu sei que isso aqui vai acontecer no x igual a 0 e no x igual a 1. Beleza? Então, ocorre no ponto literalmente 0, 0, porque se eu substituir o x por 0 em qualquer uma delas duas, a imagem dá 0. E de igual modo, se eu substituir por 1 em qualquer uma das duas, você descobre que a imagem também é 1 aqui. Beleza? Então, elas se tocam nesses dois pontos, 0, 0 e 1, 1. Então, enfim, qual é a formulação que a gente tem que seguir para conseguir calcular essa área em questão? Essa área, pessoal, vai ser a integral
da curva de cima, que é essa aqui, ó. A curva de cima é 2x menos x ao quadrado, subtraído da curva que está embaixo, nessa região entre 0 e 1, que é x ao quadrado, dx, e a variação aqui é a variação do x, que vai ser de 0 até 1. Se porventura você tivesse colocado a x ao quadrado na frente e a 2x menos x2 depois e fizesse todas as contas corretamente, você ia encontrar o valor correto, só que com um sinal de negativo. Beleza? Então, por exemplo, se a sua questão for objetiva, basicamente você já vai saber o resultado, porque você errou só o posicionamento das curvas. Todo mundo entendendo aí? Beleza? Então, vamos só terminar agora. Vou pegar aqui, ó. Isso aqui vai ficar igual. Integrando aqui, você tem x ao quadrado, né? Porque vai ficar x ao quadrado sobre 2. E o 2 vai cancelar com esse 2 de baixo. Menos x ao cubo sobre 3. Menos 2x ao cubo sobre 3, né? Porque aqui vai ficar menos 2x ao quadrado, né? Então, fica menos 2/3 de x ao cubo, se você quiser, hein? De 0 até 1. Isso aqui vai dar igual a 1 menos 2/3. Dessa vez o 0 dá 0 mesmo, um dos dois, certo? Então, você pode desconsiderar o 0. Então, isso aqui, pensa nesse 1 aqui como sendo 3/3 aí, que você já vê que isso aqui dá 1/3 unidade de área, certo? Que é a área entre essas duas curvas aí destacadas. Deu para entender, pessoal, direitinho? Beleza? Perfeito. Vou fazer ainda uma última para a gente finalizar essa parte aqui de área entre curvas e passar para volume, certo? Ele pede aqui nesse exercício que você faça o seguinte, ó. Isso aqui é bacana porque você tem em um momento que uma curva está em cima e outra embaixo, depois inverte. Vamos lá. Ele pede para a gente determinar a área entre y igual a seno de x e y igual a cosseno de x. E ele põe esse teu x aqui para variar entre x igual a 0 e x igual a π sobre 2. Tá? Ele pede aí para você fazer isso. Olha, aí você tem que ter uma noçãozinha aqui da plotagem desses gráficos de seno e cosseno, que também não é essa dificuldade toda. Se você quiser recorrer para o ciclo trigonométrico, também dá certo. mas vamos lá. Eu vou tentar seguir um raciocínio aí, se ficar ruim de acompanhar, só é você me falar. Eu vou começar aqui com esse seno de x aqui, ó. Se você perceber, pessoal, o seno... Eu vou colocar o ciclo trigonométrico aqui para ir auxiliando a gente do lado, ó, que é aquele círculozinho de raio 1, que as abscissas medem os cossenos e as ordenadas medem seno. Se você começar com um ângulo de 0 graus, você começa bem aqui, ó. Aí o ângulo de 0 graus, pessoal, tem seno igual a 0. Porque ele tem a altura 0 aqui, ó. Todo mundo entendendo aí? Então, se você for representar a função seno ela parte aqui do 0. Quando x é 0, o seno é 0. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tá claro, galera? Aí? Qualquer dúvida, você... Na hora. Quando você tem um ciclo trigonométrico, o ciclo trigonométrico é um ciclo de raio 1, que as abscissas medem os cossenos e as ordenadas medem o seno. Por exemplo, se você pegar o ângulo aqui de 30 graus, então, nesse ângulo de 30 graus, a tua altura aqui, ela vai dar 1/2, e o teu cosseno aqui, ele dá raiz de 3 sobre 2, por exemplo. Tranquilo aí? Então, essa abscissa, ela mede o cosseno e essa ordenada mede o seno. Se você tem um ângulo de 0 graus aqui, o ângulo de 0 graus tem seno igual a 0 e cosseno igual a 1.
Beleza? Aqui é o ponto de coordenadas... É o ponto de coordenadas 1 e 0, né? Ele tem cosseno igual a 1 e seno igual a 0. Então, por que eu estou falando isso? Eu quero só que você entenda que o seno, ele parte da origem. Porque quando o x é 0, o seno é 0. Aí, quando você vai aumentando o teu ângulo aqui, o teu seno vai aumentando, né? À medida que você vai aumentando o ângulo, o seno vai aumentando aqui. Até o momento que o seno chega a C1, quando o ângulo é de 90 graus. Beleza, pessoal? Que é quando o x é igual a π sobre 2. Então, quando você chegar aqui, por exemplo, no π sobre 2, se você for... Não vai ficar tão legal aqui, certo? Mas, enfim. Quando você for crescendo aqui... Tentar fazer o máximo que eu puder aqui. Mas é só para ter uma noção mesmo, certo? Quando você vai crescendo aqui, ó, até o momento que você consegue chegar em 1. Que é quando o seno é π sobre 2. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendendo? Aí, a partir desse momento, o seno... A partir de quando você passa do π sobre 2, o seno começa a cair de novo. Até que ele vai chegar em 180 graus e vai ser 0 de novo. Beleza aí? Tá dando para compreender, pessoal, o que eu tô falando? Sinceramente, então, ele vai cair de novo até chegar no π, né? Que é 180 graus. Aí, essa parte aqui, para essa questão, nem interessa. Porque ele só quer até o π sobre 2. Então, tá bom até aí. Vocês estão entendendo aí? Porque a questão só está pedindo entre 0 e π sobre 2. Então, essa parte depois do π sobre 2 nem interessa. Então, essa função em preto aqui, eu vou dizer que é a função y igual a seno de x. Tá. Se você for representar a função cosseno de x agora, vou representar aqui, por exemplo, com a cor vermelha. A minha cosseno de x, pessoal, quando o ângulo é 0 graus, ela começa do 1, ela começa daqui, ó. Beleza aí? Aí, à medida que você vai crescendo o teu ângulo, o teu cosseno vai caindo, ó. Até o momento que quando você chegar no 90, ele dá 0. Certinho aí? Ele é o contrário aí do seno. Então, o que ele vai fazer aí, ó? Ele pega aí, cai aqui até chegar no π sobre 2, certo? Enfim, fica um negócio aí. Vamos ver desse jeito. Tudo certo, pessoal, aí? Beleza. Então, olha, ele quer que você ache a região entre as curvas. Então, o que acontece? Olha, até esse instante aqui, você tem uma disposição em que o cosseno está em cima e o seno está embaixo. Passou daqui, elas fazem um X aí, né? E o cosseno fica em cima e o seno embaixo. Eita, furou ali, ó. Vou dar um Ctrl Z, já, só um instante. Deixa ele pintar tudo aí. Que tava furado ali a parte de onde eu pintei. Pronto. Deixa eu fechar aqui, né? O algoritmo tá certo, quem errou fui eu, né? Vamos lá, agora vai. Beleza aí? Então, ele quer a região entre as curvas de 0 a π sobre 2. Então, o que vai acontecer na prática aí? A gente tem que descobrir esse ponto de interseção bem aqui, ó. E a gente vai fazer uma integral daqui para cá. E depois a gente faz outra integral desse ponto até o π sobre 2. E depois soma essas duas integrais, porque vai dar a soma das duas áreas. Todo mundo entendendo aí? Tá compreensível, pessoal, o que eu estou dizendo? Beleza. Olha, e esse ponto aí, pessoal, é o ponto onde o seno e o cosseno se encontram, né? Esse ponto aí é conhecido também da gente, né? É no 45 graus, tranquilo aí para todo mundo? No 45 graus, tanto o seno como o cosseno dá igual a raiz de 2 sobre 2. Certo aí? De boa ou não? Beleza? Nesse ponto aí, o cosseno e o seno se encontram. Cosseno e seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. E aqui é o 0, né? E a gente basicamente não precisa de mais nenhuma informação, não. Só vai fazer conta agora.
O que vai acontecer? Ó? Essa aqui é o tipo de questão que, enfim, se você errar, aí erra mesmo. Porque tem duas... Não, deixa eu ser mais claro, né? Se você errar a disposição da curva que está em cima com a que está embaixo, vai ficar errado mesmo, porque aí você vai fazer isso 2 vezes. Foi mais claro agora, né? Tá. Tá, é o seguinte, ó. Essa aqui não dá para descobrir o erro com sinal de negativa, era isso que eu estava me referindo. Beleza aí? Ou então você descobre em cada uma, né, delas. Tá. Aí é o seguinte, olha... nesse caso, a gente vai fazer só esse primeiro trecho aqui, ó. Então, por gentileza, pessoal, como é que fica essa integral aí dessa área que está em verde? Fica integral de que ao que? De quem? 0 a π sobre 4, né? Perfeito. De quem, hein? Quem está em cima é quem, hein? Cosseno, né? Perfeito. Cosseno menos seno, né? Dx. Essa aqui é a área da região verde, né? Aí eu vou somar isso aí com a área da região roxa aí, né? Que vai ser de que integral aí? Π sobre 4, ó. Π sobre 2, né? De seno menos o cosseno. Tá claro, né? O que a gente está fazendo, de boa. Esse π sobre 4 aqui, basicamente eu acho que se eu fosse ter que recorrer a alguma coisa, eu teria que recorrer para aquela tabela. Eu não sei se vocês estão lembrados aí, mas eu vou repetir aqui. Até música e tudo ainda. Olha, deixa eu comentar aqui. A música eu vou ficar devendo, porque eu não sei não, mas... Aqui se você botar seno, cosseno... Não, é o contrário, é assim mesmo, né? Seno, cosseno e tangente é assim mesmo. Aí colocar 30, 45, 60. Aí você pode fazer aquela argumentaçãozinha que cunho matemático não tem nenhum, né? Mas para lembrar é uma boa. Você coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1 e 3, 1, 3. Aí você põe raiz em todo mundo aí. E o recurso que eu uso para me lembrar que o 30 é dividido por 3 é pensar que o 30 tem um 3. Aí é que não tem mais nada. Mas eu uso isso para eu me lembrar que o 30 é raiz de 3 sobre 3. Se você tiver dúvida quanto a isso, você simplesmente divide o seno pelo cosseno. Aí se você dividir o seno pelo cosseno é a tangente, né? Aí dá 1 sobre raiz de 3, que é a mesma coisa de raiz de 3 sobre 3, né? Beleza, pessoal? Aí, então tá, depois que você faz isso aí você coloca a coluna do seno e do cosseno sobre 2, e você tem seno, cosseno e tangente de 45, de 30, 45, 60, e em particular o que a gente está usando nessa questão é que o seno e o cosseno de 45 graus, que é o π sobre 4, eles são iguais, que é aquele ponto ali em questão que a gente está usando, que é o cruzamento da função seno com cosseno. Tudo certo, galera, aí? Todo mundo entendendo? Beleza, então a gente vai só fazer a conta lá agora. Fazendo a continha aqui, a gente tem o seguinte, ó. Nessa primeira integral, a gente fica com integral do cosseno dando igual a menos o seno, dando igual a seno, desculpa mesmo, seno, e a integral do seno vai dar menos o cosseno, mas tem um menos na frente, né? Então fica mais. E aqui fica de 0 a π sobre 4. Vocês estão entendendo o que eu estou falando agora? Certo, pessoal? Para todo mundo, pode seguir. Aqui dá mais. Aí agora a gente fica com o seguinte, olha, se você integrar o seno, dá menos o cosseno, né?
E se você integrar o cosseno, dá seno, mas já tem um menos na frente, continua com esse menos aí, então. Fazendo aqui as contas, olha, a gente fica com seno do... Se eu usar o limite de integração de cima, que é o π sobre 4, seno do π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno do π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. O seno do zero é 0 e o cosseno do zero é 1, né? Então fica menos 1 aqui. Foi para todo mundo aí? Certo? Vamos para esse agora. Vou pegar e substituir pelo limite de integração de cima. O cosseno de 90 graus, ele é 0. E o seno de 90 graus é 1, né? Então aqui fica menos 1. E se eu pegar e substituir aqui pelo π sobre 4, olha, nota que tem o menos da fórmula e vai ter esses outros menos aí também, certo? Então vai ficar substituindo aqui menos o raiz de 2 sobre 2. Vocês ainda estão entendendo, pessoal, o que eu estou dizendo? Aí menos o raiz de 2 sobre 2 de novo. Fica assim, ó. Tá. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Aqui fica a raiz de 2, né? Aí, olha, esse menos 1 sai daqui, fica menos 1, né? Enfim, vai ficar menos 2, mas eu estou deixando assim de propósito. Aqui dentro, você vai ter menos raiz de 2, né? Porque vai dar menos 2 raiz de 2, aí o 2 cancela com 2 de baixo. Aí esse menos raiz de 2 sai mais raiz de 2 por conta do menos da frente. Certo aí? Então isso aqui dá 2 raiz de 2 menos 2, certo? Deixa eu ver quanto é que dá isso aí. Se você pegar aqui 2 raiz de 2, subtrair de 2, Shift em 1, pronto, dá 0,828. Tudo certo, galera aí? Faz pelo menos sentido esse resultado porque deu positivo, entendeu? Aí é o que eu estava comentando aí, nesse cruzamento de função, talvez aí se você errasse essa disposição entre os gráficos, não ficaria nem o resultado com a diferença de negativo para positivo, certo? Dá 0,828 mesmo. Unidade de área. Pronto, pessoal. Área entre curvas basicamente é isso. É você acertar a curva que está em cima com a curva que está embaixo, no intervalo em questão, e fazer a integral de uma menos a outra. E os limites de integração vão ser os intervalos entre as curvas. Deu para entender direitinho isso aí? Beleza?